Mas hoje, enquanto eu orava ao Senhor, Deus falou muito forte comigo a respeito dessa palavra. E eu quero compartilhar com você. Você vê que eu vim com a camiseta de super-herói, né? Eu sou o The Flash. E a Rebeca The Flechinha. Que eu ganhei uma, ela ganhou outra. E é interessante que todo dia dos pais, a Rebeca, fora o presente que ela me dá, né? Comprado pela minha esposa, que eu ganhei um outro presente, tem que estar acoplado uma camiseta de herói. E esses dias eu coloquei uma palavra no Instagram, no Facebook, a respeito de ser herói. Ser herói é um marco dentro da nossa casa, né? Talvez eu não seja herói no mundo todo, porque eu não tenho capacidade de tocar todas as pessoas, mas dentro da minha casa eu tenho que ser uma referência de Deus. Dentro da minha casa eu tenho que ser um herói. E há uma grande diferença entre herói e campeão. Nós ouvimos algumas pessoas, e aí campeão, e herói. Mas se a gente for ver algumas diferenças de herói e campeão, o campeão ele busca um troféu. O herói, ele busca conquista, mas não para si, para outros. O campeão, ele luta num campo ou numa arena. O herói, ele tem o mundo como campo de batalha. Ou o campeão luta por seus objetivos ou objetivos de uma equipe, mas o herói ele luta sempre pelo próximo, sem se importar consigo mesmo. Então eu creio que a definição de herói é que nós precisamos valorizar a nossa casa e a nossa família a ponto que eles nos tenham como referencial. Eu sou um herói para minha esposa, eu sou um herói, pelo menos espero, né? Eu ia falar minha filha, mas foi a esposa, olha que benção, né? Mas eu sou um herói para minha filha, então sempre que aparece uma barata, ela grita pelo papai. Sempre que ela está com medo de dormir, ela grita pelo papai. Sempre que ela tem alguma necessidade, ela grita pelo papai. Ou seja, ser herói é você se tornar referência na vida de alguém para suprir uma carência ou uma necessidade. O herói, ele era alguém que era referência na mitologia grega. Da onde nasceu os heróis? Heróis eram reconhecidos como semideuses, pessoas que tinham abaixo de um deus um poder de ajudar o próximo. Então, eu acredito que os homens, e eu vou falar um pouco para os homens nessa noite, os que estão aqui, os que estão em casa, e depois vai ficar gravado para os homens assistir, porque é uma diferença muito grande entre ser macho e ser homem. Tem muitos homens que gostam de bater no peito e dizer eu sou macho. Ser macho é definição de gênero. O cachorro é macho, o gato é macho, o cavalo é macho. E tem muito homem macho, que só serve para procriar, que só serve para fazer as suas funções que suprem a sua masculinidade. Agora a definição de homem ela é muito mais ampla e completa. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Então Deus criou o homem, colocando valores e princípios dentro dele, criou do sexo masculino e do sexo feminino. Então nós estamos diante de uma sociedade que perdeu os valores, diante daquilo que Deus estabeleceu. Uma grande polêmica que nós vimos nas redes sociais há uns dias atrás foi a respeito da Natura, da propaganda da Natura, e eu nem sei se saiu essa propaganda. Falou tanto da propaganda da Natura que a Natura não precisou nem vender. A Natura falou, obrigado, era isso mesmo. Eu só queria gerar uma polêmica. Isso fala de mídia inversa, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, porque enquanto você está falando de mim, eu estou obtendo popularidade. Então a Natura ela engajou nisso. E ela pega lá a Tammy Gretchen, né? A Tammy, filha da Gretchen, e nada contra a homossexual, não é isso que eu estou pondo aqui, mas pega uma mulher transfigurada de homem para representar os homens, porque os valores se perderam, e talvez a transexual Tammy seja muito mais homem do que muito homem. Com certeza ela não é macho, mas talvez ela exerça a função de homem mais do que muito homem. Assim como tem muita mãe que tem mais responsabilidade do que muito homem, de cumprir o papel da casa, de cumprir o papel da família.
Tem muita mulher que exerce muito mais paternidade do que o homem. Nós ouvimos muito falar sobre legado, eu estou deixando legado, e aí usa-se uma frase papagaiada que diz: herança é o que eu deixo para o outro e legado é o que eu deixo no outro. Mas o legado, ele vai falar muito alto só depois que eu morrer. Então tem muitas pessoas que usam isso como uma muleta ou como uma bengala, dizendo: eu estou deixando um legado, eu estou deixando um legado, eu estou deixando um legado, talvez para quando morrer, mas não está dando fruto para agora. Então nós precisamos entender a função, o papel de um pai dentro de um lar, ou do exercício da paternidade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 17. O sistema do governo de Deus é paternidade. Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele se apresenta como pai. Pai de uma nação, pai de um povo, pai de filhos. Diga sim e não se escandalize com o que eu vou dizer: eu não sou o povo de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: eu não sou o povo de Deus. Porque a gente diz: aí, povo de Deus. Povo é algo muito amplo, mas povo nós éramos no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós tornamos-nos filhos. A relação com Deus agora ela é muito mais íntima do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, nós era conhecido como povo de Deus. Mas João capítulo 1 diz que todos aqueles que receberem a Jesus como seu Senhor, terão o poder ou passarão a ser agora filhos de Deus. Deixou então de falar no macro, para então Deus tratar comigo e com você no micro. Deus deixou de olhar agora para nós como povo, e nos trouxe para dentro do seu seio como filhos. Amém? Então eu e você somos filhos de Deus. Diga isso comigo: eu sou filho de Deus. E como filho nós entendemos que a relação de Deus comigo e com você, ela é paternal, ou ela é paterna, ou Deus se move debaixo, ou nós nos movemos, melhor dizendo, debaixo da paternidade de Deus. E com Jesus não era diferente. Que diz assim em João, que eu esqueci de abrir, João capítulo 17, versículo 21 diz assim, versículo 20, olha o que Jesus diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em, o que ele diz? Em mim, e eu em ti. Creia que tu, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga assim: eu preciso ser a imagem e a semelhança de Deus. Eu preciso corresponder à identidade do meu Pai. Jesus, ele também vai dizer em João capítulo 14, abre lá comigo, um pouquinho antes. É interessante que Jesus sempre se relacionou com Deus, Filho e Pai. João capítulo 14, o versículo de número 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao... Olha que interessante, Jesus não diz assim: ninguém vai ao Pai, ele diz: ninguém vem. Por quê? Por que ele fala para as pessoas: ninguém vem ao Pai senão... Ele poderia falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, porque ele estava na terra. Mas olha o que ele diz em João capítulo 17: Pai, eu sou um com o Senhor, nós somos um. Então quem vê o Filho, vê o Pai. Então ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em mim. Se você vier em mim, você vai ao Pai. Olha, o Jesus, ele
manifesta o reino, trazendo as pessoas e os olhares para Ele. Ele diz assim: o Pai está em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Aí ele diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Olha a responsabilidade que Jesus estava puxando para ele. E já desde agora o conhecereis e tendes visto. Aí disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, a mim vê quem? Quem? O Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha o que Jesus está dizendo. Você está pedindo para mostrar o Pai. Eu sou o representante legal do Pai na terra. E por que eu sou o representante legal do Pai na terra? Porque o Pai está em mim, eu estou nele, nós somos um. Então quem vem a mim, venha ao Pai. Porque a nossa paternidade é uma paternidade fiel, não interesseira, não partidária, é uma paternidade que liga-se alma e espírito, é uma paternidade que faz dos dois um só. Então quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Aleluia! E quando nós falamos a respeito de paternidade, nós estamos falando de um governo celestial. Não há outro governo. Deus sempre se mostrou como pai de uma nação, e depois como pai de um povo, e depois como pai de filhos, que nos levará. E Jesus, João capítulo 14 também, ele vai dizer aí nesse mesmo capítulo: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu volto para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. Ou seja, eu estou indo para casa agora, não mais do meu Pai, mas agora do nosso Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí ele diz para Felipe assim: como que você me pergunta, cadê o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Porque o Pai, Ele está em mim. Então a questão de legado é: o Pai está em mim e ponto. A minha responsabilidade quanto à educação da minha filha e dos meus filhos espirituais é transferir a minha identidade, porque pai transfere identidade. Então quem vê o filho, vê o pai. Talvez não vê nos trejeitos, talvez não vê no jeito de vestir, mas vê no caráter. O meu caráter, ele é um caráter firme e resoluto. O meu caráter é um caráter inquestionável. Então eu posso dizer isso para você: o meu caráter é inquestionável. Mas não adianta eu ficar falando que o meu caráter é inquestionável. A minha filha tem que ver que o meu caráter é inquestionável. A minha esposa tem que ver que o meu caráter é inquestionável. Então antes de eu ser herói no mundo, eu tenho que ser herói dentro da minha casa. Antes de eu manifestar o reino ao mundo, eu tenho que manifestar o reino dentro de casa. Antes de eu falar ao mundo, eu preciso falar à minha casa. Porque não adianta o mundo ouvir a minha voz se a minha casa não ouve. Então o legado que eu vou construindo dentro da minha filha, dentro da minha esposa e nos meus filhos espirituais são o quê? Transmissão de identidade, porque pai é ponte. O pai, ele liga uma geração à outra. Eu sento com a minha filha com 5 anos de idade e eu falo já: no tempo do papai, na minha época. E quando eu falo isso a ela, eu estou sendo ponte, falando para ela assim: olha, lá na minha época era diferente ao mundo agora, então eu vou te ligar ao tempo passado, ao presente. E a pandemia tem ensinado muitas pessoas a serem pais. Ontem eu estava vendo uma reportagem de pais que estão sentando com seus filhos para estudar com seus filhos.
a minha filha tem aula online, então um dia fica minha esposa, um dia fica eu na aula online. Até aí tudo bem, né? Ainda não preciso aprender raiz quadrada, porque eu esqueci tudo, eu não sei quase nada mais. O Gilson esses dias estava falando, né, Gilson? Que sentou com o Miguel, o Gilson está no mundo de Nárnia ali. Olha lá. Mas o Gilson estava falando esses dias que ele precisou ficar. Você vê? O Gilson está operando mesa de som, você que está em casa. Ele tá com fone de ouvido, está lá em Nárnia. Mas o Gilson... Agora que ele vê. Mas quantas horas você ficou estudando com o Miguel que você falou esses dias? Bastante horas, né? Mas muitos pais estão tendo que aprender geografia, história, matemática, aritmética e geometria, porque não lembram mais. Aí o filho está lá, pai, eu estou tendo aula, aí o pai fala assim, ó, quem descobriu o Brasil? O pai está falando, não lembro, filho. Faz tanto tempo que o papai estudou. Então isso tem sido bom. Os pais agora estão sentando à mesa com os filhos para estudar. Mas aí Jesus, agora voltamos aqui. Jesus ele fala para Filipe assim, quem vê o Pai, me vê, e quem me vê, vê o Pai. Você sentiu legal assim, quando alguém te fala assim, você parece com seu pai? Difícil, né? Falei. Agora tem hora que a gente fala assim, não, no que depende, no que eu pareço com meu pai. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, parecer-se com o pai não quer dizer a respeito da fisionomia, parecer-se com o pai não quer dizer a respeito do estereótipo, parecer-se com o pai está muito fortemente relacionado à transmissão de identidade. A minha identidade está relacionada com a do meu pai, a do meu pai está relacionada comigo. Por isso eu carrego o nome do meu pai no meu nome, porque nós temos uma ligação íntima, que a identidade dele é a minha. O nome da minha filha carrega a identidade da minha esposa e a minha identidade. Então agora a identidade dela está correlacionada à nossa identidade. Assim como a minha identidade e a sua identidade está correlacionada com a identidade do céu. Atos capítulo 11 no versículo 26, quando eles estavam pregando na igreja de Antioquia, diz lá, depois de 1 ano pregando na igreja de Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Primeiro momento que relaciona então aos pregadores, os homens que caminharam com Cristo como cristãos, com pequenos cristos, com pequenas cópias de Jesus, com pequenas pessoas que manifestavam a identidade do céu. Então relacionar-se com paternidade é eu manifestar os valores e princípios do céu na minha casa, no meio dos meus amigos e na sociedade que eu estou inserido. Amém? Mas não é papagaiando, não é falando, é manifestando. Não é postando no Facebook, no Instagram, no status e aqui e lá dizendo, eu estou deixando, eu estou fazendo. Não, é manifestando, porque quando você manifesta, tudo flui. Então quando nós falamos a respeito de paternidade, muitas pessoas tiveram problema com paternidade. Muitas pessoas não conseguem ouvir a respeito do assunto paternidade porque tiveram problemas com seus pais biológicos. Quando uma pessoa tem problema com paternidade espiritual é porque ela teve problema com paternidade biológica. Quando pessoas têm problema com paternidade espiritual, elas manifestam uma frustração dentro de seus corações porque elas não conseguiram entender a paternidade biológica.
Isso é 99% dos casos. Porque a paternidade está intimamente ligada com Deus, ou ligada a Deus. Uma pessoa que teve frustração na sua paternidade biológica, logo ela tem problema em relacionar-se com Deus como pai. Porque a primeira figura de paternidade que nos é apresentada na vida é o nosso pai, ou não. Então o nosso primeiro contato com Deus é através da nossa paternidade terrena. E por que muitas pessoas elas têm problema quando falam assim, paternidade espiritual? Ah, sai com esse negócio de paternidade daqui. E aí você senta para conversar com uma pessoa, é porque ela teve problema com a sua paternidade biológica. Ela fala, eu já tive problema com um pai, agora vou ter com outro? Um pai já me frustrou, agora vou ter outros pais para me frustrarem? O problema é que ela não consegue se relacionar com Deus como pai. Elas chamam Deus de amor, de cara lá de cima, de Deus maravilhoso, de Deus eterno, mas raramente o reconhecem como pai. Raramente elas conseguem orar dizendo pai, porque quando elas liberam a palavra pai, logo vem a frustração que elas tiveram com o pai. Então eu não sei qual foi a sua relação com o seu pai, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que a sua relação com Deus Pai, será uma relação pura, limpa e perfeita, que você vai manifestar a identidade do céu na terra. Amém? Eu tive problema com a minha paternidade. O meu pai biológico, ele morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Quando meu pai biológico morreu, meu irmão tinha 9 meses. Janeiro de 1981. Eu me lembro, e eu tenho poucos flashes do meu pai biológico. Tenho foto dele, mas as lembranças que eu tenho dele não são das melhores. Morreu com 36 anos, alcoólatra, mas era um cara muito inteligente. Era engenheiro químico, trabalhava na companhia Suzano, tinha uma profissão boa, era um cara autodidata, ele aprendia a tocar violão, falar inglês, desenhava, tudo sem ninguém ensinar. Mas todo esse talento dele, ele não soube depositar na mão de Deus. Mesmo o irmão dele sendo pastor, pregando para ele a palavra. Ele morreu com 36 anos de idade, atropelado. Mas o meu pai adotivo, ele conseguiu suprir todas as minhas carências no que diz respeito à paternidade. Todas. Eu até coloquei hoje no Facebook, meu pai para mim, o Américo, ele é um herói. Eu nunca vi o meu pai reclamar de nada, eu nunca vi o meu pai falar mal de ninguém, eu nunca vi o meu pai deixar uma dúvida quanto ao seu caráter. Hoje, enquanto eu tomava banho e eu pensava a respeito dessa palavra, meu pai não deixava nem eu saber que ele ficava desempregado. Ele ficava desempregado e ele sempre estava de férias. Eu falei, mas você não estava de férias esses dias? Não, mas a empresa me deu outras férias. E nesse tempo que ele falava que estava de férias, rapidamente ele já arrumava outro emprego. E ele nunca colocou a culpa no governo, na sociedade, não. Ele sempre correu atrás para sustentar a sua casa, a sua família, sendo 12 anos mais novo que a minha mãe. Mas foi o homem que se tornou uma referência de paternidade na minha vida. Ele conseguiu suprir as minhas carências emocionais, financeiras, em todas as áreas, e até hoje. Né? Quem conhece ele sabe que sempre na dele, paz e amor. Tem as falhas, tem os nervosismos, tem, assim como eu, como qualquer um. Então ele me fez enxergar Deus como um pai adotivo, porque eu sou adotado, por parte de pai. Porque quando ele casou com a minha mãe, ele me adotou e adotou o meu irmão. Então ele se doou, e deu de tudo o que podia, e até hoje dá. Ontem nós fomos na casa da minha mãe levar o presente de Dia dos Pais para ele. Ele tinha comprado Danone para ele.
estava chegando no mercado, com um bolso de Danone. Tem aqueles memes, né, que você vai na casa da mãe de mão vazia e volta com a compra do mês, né? Mas aí ele chegou e falou, não, ó, deu lá 2 pacotes de bala para a Rebeca, e deu o Danone que ele comprou para ele e para a Rebeca. Ou seja, o pai, ele se doa e ele não mede esforços para se doar. O pai, ele é ponte geracional, ele faz ligação de uma geração e outra. O pai é aquele que dá destino, o pai, ele dá provisão, o pai, ele dá propósito à vida do filho, o pai dá proteção. Está debaixo de uma paternidade, te dá proteção, te dá provisão e te dá destino. Amém? Seja essa paternidade hoje, biológica ou espiritual, mas a sujeição a isso, e esse entendimento de governo relacionado à manifestação de Deus, nos posiciona no reino, e nos posiciona na sociedade. E quando a gente fala de Dia dos Pais, e se você teve problema com o seu pai, eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, que nessa noite você vai dizer para Deus, Senhor, o meu pai não foi o melhor pai do mundo, o meu pai não é talvez o melhor pai do mundo, mas foi o meu pai. O que era bom nele eu vou pegar, o que não era, eu vou tentar fazer diferente. O problema é que muitos filhos pegam a identidade do pai, põem debaixo do braço, se acomodam, e diz, meu pai era assim, então eu vou ser assim também. Pai transmite identidade, mas isso não quer dizer que eu tenho que caminhar nos mesmos erros. Não quer dizer que eu tenho que caminhar na mesma maneira que ele caminhou. O meu pai era alcoólatra, então eu poderia usar isso como uma desculpa para dizer, se eu tiver problema com alcoolismo é porque o meu pai era. Não, a mim me foi apresentado um mundo diferente. E graças a Deus eu conheci a Cristo. E agora a minha identidade é a identidade do meu Pai Celestial. Mas também me sujeito à identidade do meu Pai terreno. E também me sujeito à identidade do meu Pai espiritual. E como é bom eu entender que eu tenho um lugar de provisão, de proteção e de destino. Muitas vezes na minha vida eu não concordei com as direções e ordens do meu pai, principalmente na época da minha adolescência. Já apanhei na boca. Uma vez eu me lembro até hoje que ele me deu um tapa na boca que saiu sangue assim. Aí eu falei, vou embora dessa casa, eu vou sumir, é 5 minutos e passa, né? Porque eu vou embora para onde? Toda a minha provisão vem dele. Eu vou sumir dessa casa, porque o adolescente ele tem um mundo fantástico de Bob, né? Ele acha que eu vou sumir, vou morar sozinho. Aí depois que ele vai morar sozinho, ele sabe que tem que pagar aluguel, água, luz, imposto, tem que trabalhar para isso, né? E eu já passei por essa fase também. Um dia eu me dei uma rebelada lá, falei, eu vou morar sozinho. Morei 6 meses, voltei correndo. Não tinha quem cozinhava, quem lavava minha roupa, quem pagava minhas contas. Mas a paternidade me dá proteção, provisão e destino. Agora também, diga assim para a pessoa que está próxima de você e na sua casa também, diga assim, nós precisamos aprender a nos movimentar como filho. Você é um bom filho? Todo mundo é, né? O pai que é ruim, né? Ruim é o pai, ruim é a mãe. Nós somos top das galáxias. Meu pai tem sorte de ter tido eu. Tem gente que pensa, que não sei, minha mãe não ia achar um filho igual a mim nunca. Agora olha para o irmão que está do seu lado, aí olha aí na sua casa, diga assim, você é um tribulado. Agora diga para ele assim, vou me corrigir. Diga para ele assim, vou me corrigir. Em nome de Jesus, você era um tribulado. Você era um tribulado.
Você conhecer a Jesus, toda a tribulação ficou para fora. Eu sei que você olha para Jesus como uma referência de filho e fala: eu vou fazer tudo o que Jesus faz. Porque olha que interessante, agora presta atenção aqui. Jesus, toda vez que ele se referia ao propósito dele na terra, ele dizia assim: eu estou fazendo o que o meu Pai me mandou fazer, eu estou fazendo o que o meu Pai me enviou a fazer, eu estou fazendo o que o meu Pai me direcionou a fazer. Ou seja, o filho não se movimenta por si mesmo, ele entende que ele é uma flecha na mão de Deus, que é o arqueiro, então ele é lançado para onde Deus quer. O problema é que nós vemos uma geração de filhos carninha, nervinho. O pai fala: não concordo. Hoje, nos dias dos pais, o couro comeu lá em casa, pro lado da Rebeca. 5 anos, cheio de nervinho, não quero. Não quero. Derrubou o lápis, falou: pega o lápis. Falei: quê? Pega o lápis agora, falou para mim. Falei: quê? Peguei ela assim, fomos lá pro banheiro, foi assim, aí foi que nem super-herói, foi voando até o banheiro, sentou no banheiro 5 minutos, falei: vai ficar aí 5 minutos, o pai é que sou eu. Que história de pega o lápis. E se falasse: papai, por favor, o senhor pode pegar o lápis? Eu pegaria, mas assim, pega o lápis. Falei: amada, é dia dos pais, então, mas o couro vai comer do mesmo jeito, nem que esse papinho de que é dia dos pais, não bati nada, né, foi só uns puxões de orelha. Mas foi lá, sentou 5 minutos em cima da tampa do vaso, voltou calminha. E às vezes nós somos assim com Deus, nós queremos nos mover debaixo da paternidade de Deus, mas queremos direcionar Deus no lançamento dele na nossa vida. Deus, eu quero fazer as coisas segundo o meu jeito, segundo a minha maneira, segundo o meu propósito. Diga assim comigo: eu não tenho propósito. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Você se move debaixo do propósito de Deus, do propósito do Pai. É o Pai que baliza o Filho, é o Pai que direciona o Filho, é o Pai que conduz o Filho, e ponto. Quando eu me submeto a uma paternidade, eu entendo que Ele tem experiência para me balizar e para me direcionar. Seja o meu pai biológico, seja o meu pai espiritual, ou seja Deus acima de todos os pais. Eu não faço segundo a minha vontade, porque nesta terra, essa terra é de Deus, é a casa de Deus, é o mundo de Deus. Eu sou só peregrino e forasteiro nessa terra. Então tudo que eu me movimento segundo a vontade do Pai, para me balizar e me direcionar. Não adianta nada eu falar para o meu pai: eu te amo, pai, eu te amo, pai. E tudo que o meu pai fala para eu fazer, eu faço segundo a minha própria vontade. Mas eu não acho. Mas eu não quero. Mas eu não entendo assim. Que filho é esse? Quando eu morava na casa da minha mãe, eu tinha que obedecer às regras da casa da minha mãe. E ponto. Porque eu entendo que o governo daquela casa está sobre a autoridade e os ombros do meu pai, e ponto. Então é muito bonito, eu estava vendo hoje no Facebook, no Instagram, quantos elogios aos pais. Papais, papai, papai. E será que no dia a dia esse papai permanece? Será que no dia a dia esse papai é correspondido? Porque a Bíblia diz: filho, honre o teu pai. Honre, dar honra a ele. Ele está certo, ele está errado, não importa, a honra tem que ser dada e ponto. Talvez você discorde das atitudes, talvez você discorde do comportamento, mas isso não te valida a desonrá-lo. Porque qual mãe aqui já não pensou em pegar o filho e enfiar de volta? Abençoar, vontade de colocar de volta, deixar lá mais 1 ano guardado. E aí nós transferimos aos pais a responsabilidade. Então o pai, ele transmite paternidade. Agora entenda bem, paternidade é o tanto de coerência. Eu sou coerente. O que é ser coeso? É ter igualdade. O
que eu sou na minha casa, eu sou aqui na igreja. Eu não consigo entender gente falar em casa, eu chaca, tá lá, e aqui na igreja fica sentado, contando mosquito passando. Não há coesão, não há coerência. Na minha casa eu leio a Bíblia, os fariseus também liam. Não adianta conhecer Bíblia, guarde isso, não adianta conhecer Bíblia se você não manifesta ela. Então a Bíblia é eu manifestar o conhecimento do Pai, porque não adianta eu ficar Jesus lindinho, Jesus maravilhoso, Jesus bendito, Jesus santo, mas não se relaciona ao Pai. Ou seja, é muito mais fácil você ter amizade com o irmão do que com o pai. Quem tem irmão aí? Quantas vezes já brigou com seu pai e foi desabafar com o irmão? Por quê? O irmão vem naquele negócio, né? A gente entende, né? O pai está fazendo a gente sofrer. É assim ou não? É ou não é, Bruno? Fala aí. Acho que a Patrícia sofre, vira um motim, né, lá dentro. Que é o Guilherme e o Bruno, acho que fala, vão matar o pai e a mãe. Vamos deixar para o mês que vem, está passando. Então ficar, Jesus, sem se relacionar ao Pai. É dizer, olha Pai, o Senhor tem uma direção, mas eu vou seguir tudo que Jesus falou. E aí Jesus fala, peraí, tem alguma coisa errada, porque quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai, nós somos um. Nós temos a mesma identidade celestial. Então o governo que nós manifestamos é o governo de paternidade. Nos colocamos em sujeição à paternidade. Então no dia dos pais é muito bonito falar que ama o pai, mas se submeter ao pai. Mas talvez você também não tenha o pai biológico vivo, mas de repente Deus colocou algumas figuras que vão manifestar a paternidade sobre a sua vida. Um vídeo que viralizou na internet, todo mundo deve ter visto esse vídeo, é o menininho com a caixa de engraxate lá. Quem viu esse vídeo? Viu? Um menininho de 10 anos, 11 anos, com uma caixinha de engraxate, ele entra numa loja com R$30 na mão para comprar um relógio. E aí o dono da relojaria fala, mas para quem que você vai comprar o relógio? Ele fala, comprar o relógio do meu pai. E aí depois tem uma outra reportagem que não é o pai, é o tio cuida dele. Então ele tem o tio como referência paterna. Então não use da falta da referência paterna biológica para ser um rebelde sem causa. E Deus é Senhor sobre nossas vidas. Diga assim para a pessoa que está do outro lado, seja um bom filho. Seja um bom filho. Seja um bom filho. Como é a sua relação com a sua paternidade? Sabe, eu tenho o meu pai, eu tenho um pai espiritual. Essa semana eu queria fazer algo, estava com uma direção de Deus. Estava minha esposa, já sei o que eu vou fazer, não é? Uma direção aqui, tremendo, aleluia, glória. Aí mandei para meu pai espiritual, apóstolo, o que você acha? Ele falou, não faça. Ele falou, se eu fosse você, não faria. Eu acho que você não deve fazer. Aí eu tentei dar uma contornada, como todo filho. Eu falei, então, mas e se? Ele falou, não, legal, mas não faz. Eu não faria. Aí sabe aquele negócio que assim, não, é verdade, vou fazer não. Apesar que se eu fizer ele não vai saber. Acho que eu vou fazer. Aí pensei em fazer e eu vinha assim a voz, não faz. Por quê? Porque se der errado, aí o que eu faço? Deu errado. Ele falou, mas eu falei para não fazer. Então é que eu achei que era melhor fazer. Quem já fez isso com o pai? Ou com a mãe? Vai lá, pede uma direção, não faz, ou faz. Não sabe de nada, não vive no contexto que eu vivo, não sabe a situação que eu estou passando. Aí depois a gente vai e quebra a cara, é assim ou não é? Aí corre lá, deu errado, mas eu falei para não fazer, é que eu achei que ia dar certo.
Então eu me submeto a essa paternidade porque eu entendo que é proteção e é segurança. Agora eu posso usar do meu currículo para dizer: nossa, mas eu tenho muita experiência nessa área. E aí Deus fala: se você tem muita experiência nessa área, por que você caminha debaixo do meu cuidado? Por que na hora que tudo der errado você vai dobrar o joelho e falar: Pai, me ajuda? Mas porque na hora de fazer você não vem falar: Pai, me direciona, Pai, me conduz? Então nós precisamos nos posicionar dentro daquilo para qual Deus tem como propósito para a nossa vida. E ser uma referência paterna é uma delas. Eu busco cada dia ser uma referência paterna para minha filha. Eu busco cada dia ser uma referência paterna para os meus filhos espirituais. Porque a função de um pai é extrair o destino de dentro do filho. Eu contei aqui já o exemplo da boneca, já contei umas 2 vezes. Mas o pai, ele extrai de cada um de nós o melhor, para nos direcionar e para nos conduzir. E quando eu falo pai, entenda muito bem: se você não tem pai, você só tem mãe. É o sistema governamental de Deus, a paternidade nós usamos, não é só na questão da figura masculina. A mãe exerce paternidade sobre um filho também. Ah, então bom, eu não tenho pai, então deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E eu quero nessa noite declarar isso, que nós nos submeteremos à paternidade de Deus. Chega de ser rebelde com Deus. Chega de ficar brigando com Deus. Porque na hora que tudo der errado, você vai correr para Ele. Aí você vai dizer: Deus, e deu errado. Deus, sabe por que a sociedade está sofrendo hoje? Perguntaram para a filha do Billy Graham onde Deus estava no dia 11 de setembro de 2001, no ataque da Torre Gêmeas. Ela falou: Deus continuou no mesmo lugar, o povo se afastou de Deus. Tem pessoas perguntando aonde Deus está nessa pandemia. Deus continua no mesmo lugar, o povo se afastou de Deus. Aí esses dias nós ouvimos muito, né? Nós ficamos muito tristes essa semana. Morreu 3 pastores. Morreu a pastora Marlene, a bispa Lúcia e o apóstolo Benê. Tudo pessoas que nós conhecíamos. Aí disseram: Deus está buscando os pastores. Não, Deus está buscando filhos. Deus não está buscando ninguém pelo título. Ah, pastores estão morrendo, médicos estão morrendo, enfermeiros estão morrendo, professores estão morrendo, desempregados estão morrendo. Todos estão morrendo. Todos, o que eu quero dizer é todos títulos, né? Isso não significa que fulano estava em pecado, fulano estava longe de Deus. Não, Deus está recolhendo flores do seu jardim e ponto. Ele é Senhor e soberano acima de todas as coisas. Cabe a nós nos submetermos à sua vontade, ao seu propósito, e nos lançarmos no rio dele. Porque eu entendo que Deus está transicionando gerações nesses dias. Deus está nos levando a um nível agora de entendimento maior. Nós precisamos acordar. Diga para a pessoa que está do teu lado: fala: meu irmão, acorda. Até quando você vai ficar vendo o bonde passar? Até quando você vai ver os anos passar e você parado no ponto esperando o próximo ônibus? Nós somos flechas na mão de um arqueiro, e o arqueiro é Deus. Se submeta ao arco. Agora também eu, como pai apostólico, eu sou o arco na vida de algumas pessoas, de flechas que querem ser lançadas, assim como eu sou um arco na vida da minha filha. Eu não posso ser herói para todo mundo. Um herói, ele não agrada todo mundo, assim como também um arco não lança todas as flechas. Tem flechas que não vão querer ser preparadas para ser posta no arco e lançada. Assim como tem muitas pessoas que não se submetem ao governo de Deus. Deus é bom? Sim ou não? Você trocaria Deus pelo carro do ano? Por uma mansão? Trocaria Deus por 10 milhões? Não. Por quê? É bom? Deus é bom? Sim ou não? E por que o mundo não entende isso? Você já falou para alguém: você vai para o inferno se não conhecer a Jesus? E a pessoa fala: estou nem aí. Esse negócio de inferno é a história da carochinha. Já ouviu isso?
Mas por quê? Se Deus é tão bom. Porque talvez nós não estamos tocando eles de forma correta. Talvez não estamos manifestando os valores e as verdades do reino de uma forma efetiva. O mundo continua caminhando sem Deus. Assim como muitas pessoas não se submetem ao governo e à autoridade de Deus. E assim como tantas outras não vão se submeter à paternidade, seja ela biológica ou espiritual. O problema é que muitos vão ficar a vida inteira chorando, se lamentando. Eu me submeter ao meu pai, me deu destino. Eu me submeter a um pai espiritual, me dá destino. E eu me submeter ao propósito eterno de Deus, me guarda, me protege, me provisiona. Amém? Então eu quero orar com você nessa noite. Nós entendemos o sistema governamental de Deus. Nos movimentamos debaixo desse sistema. Se você for olhar Paulo, a movimentação de Paulo com Timóteo era uma movimentação paterna. Agora entenda uma coisa. Israel, um tempo pediu para si um rei. Israel falou assim: nós queremos um rei, nos dá um rei. Nós precisamos de um rei. E Deus estava dizendo para eles assim: mas eu sou seu pai. Você não quer se submeter à minha paternidade, você quer um rei. Sim, nós queremos um rei. Então será dado conforme vocês pediram. Ou seja, vocês não são obrigados a caminhar debaixo da minha paternidade. Vocês não são obrigados a caminhar debaixo das palavras que eu libero, ou que eu profetizo, ou que eu direciono. Cada um escolhe para si o pai e o arco que irá lhe lançar. Mas entenda que o filho corresponde à identidade do pai. Então honre teu pai e tua mãe.